a gente vai começar uma prosa sobre movimento estudantil. E, e aí, para isso, a gente chamou o Rafael, de Natal, e a Janelle, do Rio, porque eles. Ei, Luísa, Olá! agora. Olá. E aí, a gente vai fazer uma prosa mais descontraída, né, gente, para falar sobre o movimento estudantil e sobre encontros de design. A gente reuniu essas pessoas para falar agora, nesse momento, porque a pessoa que ia dar a prosa anteriormente não pôde participar, mas aí eu acho que a gente dá conta, vai ser super legal. Beleza? Prazer ter vocês aqui com a gente nessa conversa, ícones. Nossa, o prazer é todo nosso. E eu achei fofo, né, que a gente tá combinando. Só o Rafa tá meio destoando, mas ele tá combinando com tudo, sabe? É verdade. Eu achei chique. Mas o Rafa tá com umas mantinhas rosa ali também. A minha ainda não tinha a mistura do maré com o de vocês. Acho que, Janelle, você pode começar, então, com as apresentações? Ai, tudo bem. Oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Janelle, né? Eu sou quase, assim, bem quase mesmo formada em design na UFRJ. Vai rolar. Né? Vai rolar, eu tenho fé que isso vai rolar. Estou me formando agora em design na UFRJ. Eu fiz um pouco da parte do movimento estudantil aqui no Rio, né? Meu primeiro evento de design foi o N Coletiva, depois eu participei da Cord R Resistência, que fez o R em 2018 no Rio, né? E aí tive um pouco de movimentação no Maranhão, fui monitora, que deu conteúdo, eu sou praticamente tarada por eventos de design, ninguém deixa mentir. E vim aqui porque eu não sei dizer não, né? Então estamos aqui falando um pouco sobre o assunto que mexe no nosso coração. Aqui no Rio também, eu também fui parte da Integra, da Fundação da Integra Design, que é uma quantidade de movimento estudantil, e estamos aí. Não sei, mas continuar, vai. Vai lá, Rafa. Posso ir agora. Pra quem não me conhece, sou Rafinha de Natal. Eu também sou que nem Janelle, assim, tarado por eventos, desde meu segundo semestre, eu acho, da graduação. Eu já fui para um N, já comecei a conhecer mais movimentos assim, de eventos. Eu me formei, sou formado já em design pela UFRN, design generalista. Foi uma grande vitória, foi no mesmo ano que eu organizei um R, então foi assim, uma grande loucura, que foi o R Maré do ano passado, né, que foi do Norte-Nordeste, regional. E acho que é isso, assim, não vou falar dos outros encontros, que enfim, a gente tem que falar de muita coisa aqui hoje, tem um pouco tempo, então... Isso. Aí eu acho que eu e o Luiz, a gente pode se apresentar rapidinho, né? Meu nome é Vitor Hugo, né? Já me apresentei antes aqui, mas também estou aí nesses eventos há muito tempo. Meu primeiro N também foi em Curitiba. Desde então, fominha de evento, sabe? E aí, de movimento estudantil também, além de ir nesses encontros, também me interessei um pouco de manifestação dentro da universidade. Acho que a gente pode falar um pouco desse processo mais na frente. E aí eu acho que a gente vai tanto nesses encontros que de repente alguém te chama para alguém te puxa para uma comissão, né? E aí estamos aí na acorde do R. Já é parte de você não sabe mais onde termina a sua individualidade, onde começa o movimento estudantil. Exato. Não tinha como escapar. Vou eu, então, agora. Eu sou o Luiz Felipe, também estou na comissão já, eu faço parte da sala de financeiro, e também já faz um tempinho também que eu estou nos eventos de design. O meu primeiro foi o R Paraty, lá em 2016. Verdade, meu primeiro foi o R Paraty também. Foi Paraty, esqueceu. O R Paraty em 2016. E desde então eu vou nos eventos. E aí acabou, o Terugo falou, a gente acaba, de tanto indo, a gente acaba falando assim, vamos fazer. Uma coisa Você se torna um evento. A gente se torna um evento, não tem condição. A gente resolveu trazer essa roda, transformar isso numa roda, principalmente pelo quesito de explicar
e trazer esse assunto do movimento estudantil, porque é assim que nasceu os encontros, esse é um ponto muito forte para falar, porque muitas pessoas vêm de primeiro encontro, mas então acho muito, muito importante explicar isso, que o movimento estudantil que começou o encontro de design. Então foi ele que deu essa origem dos encontros regionais e federais de design. E nessa explicação, eu também acho muito importante trazer algumas entidades que tratam desse movimento estudantil para as pessoas saberem, assim, quem são essas pessoas, do que a gente está falando exatamente, quem são as pessoas que organizam, de onde elas podem procurar, o que é isso, porque muitas vezes elas vêm em siglas também, que é muito difícil, assim, a pessoa vai falando nas siglas, então você acaba não prestando atenção, não entendendo mesmo o que ela fala. E também onde estão essas representatividades, onde elas podem ser usadas, como a gente consegue fazer isso. Eu acho que a primeira que a gente pode começar a trabalhar, falar um pouquinho é da UNE, que a UNE é a União Nacional dos Estudantes, para quem não sabe. Ela não é só para graduação, ensino superior. A UNE vem também de ensino médio, ela faz parte dessa questão de representatividade do ensino médio, e ela foi formada gente, eu não vou lembrar exatamente a data, mas a formação dela já é antiga. Tem tempo. Acho que não precisa ficar pensando muito em data. Eu acho que se a gente começar, a gente vai se delongar muito. Então, eu vou falar pelas unidades mesmo, pelas entidades, na verdade, e aí depois a gente vai acabando se adentrando um pouquinho mais no assunto. Então, a gente tem representatividades, a UNE, a gente tem a UEE, que é a União Estadual dos Estudantes, tem também os DCE, aí entra em questões de graduação, que é os DCEs, que é o Diretório Central dos Estudantes. Esse Diretório Central dos Estudantes, normalmente, eles são formados por federais ou estaduais, onde o campo não é único. A gente tem essa abrangência maior de questões de campus pela questão de maior quantidade de curso. Então, dentro desses DCEs que eles conseguem representatividade para as faculdades. Como no caso, o ENG, que existe um DCE, a UFMG, que também existe um outro DCE da UFMG. Então, elas são as que, diante do Estado, que conseguem essa maior representatividade. Dentro das próprias unidades, a gente tem os CAs, que é dos cursos, eles são por cursos, então tem os CAs, e tem o DA, que é o Diretório Acadêmico. O Diretório Acadêmico ele é composto por vários CAs. Então, dentro de uma faculdade, você consegue ter DA, o CA, na verdade, que é o primeiro pela faculdade, né? Aí depois tem os DAs e o DCE, para depois também chegar nas UEs e UNE. Então, a abrangência ela é uma cadência também. Você tem várias entidades que conseguem te representar nesses direitos que você procura como estudante. São várias guarda-chuvinhas. Sim. E aí, dentro dos encontros, a gente consegue falar das CONDES, das CORDES e do CONE. A CONDE é a Comissão Nacional, a Comissão Organizadora Nacional de Estudantes de Design. E as CORDES, como gente, é de regionais. E o CONE também, ele a comissão que faz parte da CONDE, que é a comissão que avalia a viabilidade e existência dessa CONDE e desse projeto de evento. Só fazendo um gancho, né, de como funcionam as estruturas, né, de evento, né, os N-Design, que são os eventos nacionais, né, de encontros de estudantes de design, eles existem por causa do CONE. Foi criado o CONE e a gente precisa fazer que todo mundo vá para o CONE e vamos criar um evento em torno disso, né? Já o R, ele não... E aí o CONE, ele também tem a questão estatutamentária, né? Sim. Que palavra difícil, pai amado. E os N já não são, eles já são os eventos mais flexíveis, que eles surgem de uma necessidade de demanda regional, e aí não tem exatamente regulamentação, não tem nenhum estatuto que rege os encontros regionais, podendo eles serem mais fluidos. Uhum. E é uma forma também de deixar mais próximo dos estudantes, né? Porque fica mais próximo tanto pensando em
distância de espaço, né? Pode ser que você não precise viajar para tão longe quanto um evento nacional. E mais próximo quanto ao contexto das regionais, né? Acho que fica mais fácil. Acho que essa é a grande riqueza dos R's, né? De tentar discutir as questões que são mais próximas das universidades, das faculdades que estão naquela regional, né? Porque é mais fácil de identificar problemas e similaridades, assim. Eu acho até importante, assim, citar um ponto de que os eventos, os R's e os N's, eles são meio que um braço do movimento estudantil, né? A gente não pode confundir o movimento estudantil, achar que o movimento estudantil inteiro são só os eventos. Então, é importante citar isso, assim, que os eventos, eles são importantes porque eles ajudam a gente a discutir sobre isso. Exatamente. Não é o todo. A necessidade de discussão e troca de experiências foi que surgiram os eventos. Então, assim, não é uma questão de existe o evento e aí você vai agregar porque, vamos discutir aqui. É justamente ao contrário. Eles surgiram porque você precisava discutir, falar sobre o design, de como acontecia em outros lugares, de o que poderiam ser melhorados, o que estava sendo válido como experiência ou não. E fora que vem um pouco daquela de tipo assim, você intuitivamente, você estando dentro de um espaço de evento, você tá tendo esse tipo de discussão. Porque só de você falar assim, olha, na UFRJ hoje faltou água, mas na UENC tem. Então você já tá fazendo uma comparação, uma similaridade, e você vai traçando assim, tipo assim, então, eu acho que todas as universidades deviam ter água. E aí você vai traçando um movimento. É um exemplo besta, tá? Mas entra no sentido do tipo, as pessoas vão buscando bem comuns, né? Para todas as graduações, as universidades, que elas possam ter algo, apesar das suas particularidades, mas um bem comum que possa ser construído junto. Eu acho que isso é o mais legal do movimento estudantil, que é essa troca, né? Quando você fala, é quase uma areia movediça, depois que você encosta no movimento estudantil, você vai se afundando, porque não tem como... você pode não ser ativista, assim, político dentro do movimento, mas o movimento, ele tá ali acontecendo, ele é fluido. Uhum. Janelle, achei ótimo você ter falado isso, porque eu já vou puxar 2 comentários que surgiram aqui, que acho que se relacionam bem. Uma é do Iago, né? Ele está perguntando, conta aqui pra gente qual a relação do movimento na faculdade de vocês. E tem uma outra aqui do Eric, que é qual o papel do movimento estudantil no dia a dia dos estudantes. A gente pode falar um pouquinho sobre como foi nos contextos de cada um. Claro que a gente não pode falar sobre o Brasil inteiro, né? Porque é muito diverso, mas acho que a gente pode falar, principalmente que todo mundo aqui entrou em alguma comissão em algum momento para tentar levantar esse movimento. Acho que a gente pode falar um pouquinho. Vamos começar pela de BH, Luiz? Vamos, então. BH não, região Minas e Centro-Oeste, né? Você quer ir? Acho que eu posso falar, assim, a gente que estava indo já faz um tempo nos encontros nacionais e tal, a gente via que Minas Gerais, Belo Horizonte estava precisando dar uma acordada aí, sabe, de movimento estudantil de design. Já fazia um tempo que a gente não tinha uma representatividade grande nesses encontros, e eu acho que é um pouco a ver com a situação que estava acontecendo, assim. A UENG, que é uma das maiores escolas de design de Minas, né, estava tendo aquele problema com os professores. A gente teve um problema há um tempo atrás que grande parte deles foram demitidos, mesmo tendo sido efetivados. Então a gente estava mais tentando resolver esse tipo de coisa do que, né, tentando puxar um R, tentando puxar um N, assim. E eu acho que isso é muito grave, né, ter tido esse problema, mas acabou acordando, eu acho, o movimento estudantil dentro da universidade também. Essa coisa de professores foi uma coisa da legislação, que a gente teve um governador... Gente, né? Eu já me considero lá no pessoal de Minas. Eu não sou mineiro, queria muito ser, mas já é um localzinho lá. Que teve um problema
com um governador que ele fez uma lei, chamada Lei 100, onde ele efetivava os professores dentro das estaduais, isso não só na graduação, mas ele efetivou todos os professores e não foi feito o concurso. Então, eles foram efetivados por essa lei, e muitos já tinham mais de 15, 20 anos com atuação de professores dentro dessa lei. Em 2015, ela caiu como gente, eu esqueci a palavra. Inconstitucional. Inconstitucional, a lei caiu como inconstitucional. Foi para STF e tudo, foi... Teve um processo lá, caiu como inconstitucional, que houve a demissão, sempre acontecia a demissão de todos os professores no fim do ano. E aí eles não entravam mais, eles perderam todos os direitos deles de mais de 15 anos de exerção do ofício e várias coisas que aconteceram sobre isso. E foi nesse momento que, assim, pelo menos como estudante e como pessoa que acordou para a vida nesse momento que estava na faculdade, né, foi que eu percebi que a gente precisava fazer esse movimento. Então, foi no ano que eu entrei na faculdade que aconteceu esse problema. E também, nesse ano seguinte, foi quando eu entrei no DA. Eu fiz parte do DA, fiquei 1 ano e meio no DA, e foi nesse tempo aí que deu para ver até onde você conseguia, pegando o gancho já da pergunta, e diariamente, com representação de movimento estudantil, sendo atuando. Que foi aí que, tendo essa lei, que a gente começou, a gente teve essa organização para ir nos colegiados, porque na nossa faculdade, o DA não ia colegiado também, para os alunos, que é uma coisa direta que o colegiado tem várias decisões do próprio curso, de grade de curricular. Então, os DAs antigos já não iam mais nesses colegiados, eles não iam mais nos conselhos universitários, que é outra coisa que existe dentro, uma representatividade nossa, que um DA consegue ir, então fica muito perto da gente. E aí foi nesse momento que eu acordei mesmo e falei assim, não, é necessário que aconteça alguma coisa, algum movimento que se faça para que a gente tenha algum direito, que foi daí, a partir daí, pelo menos na nossa faculdade existiu, a gente foi pesquisar que nesse ano de 2016, depois desse contexto todo, foi o primeiro ano onde 2 chapas de DA tinham. Em toda a existência da escola de design, sempre existia uma chapa de DA. Foi o primeiro ano, em 2016, onde houve 2 chapas de DA com o maior número de votações. Porque a gente meio que fala assim, gente, vocês são obrigados, porque isso aqui também é de vocês não estão entendendo. Tipo assim, o bicho tá pegando, sabe? Agora não tem como fugir. Eu acho engraçado, assim, Pode falar. só trazendo um pouco, que, pelo menos na minha vivência de Rio de Janeiro, de UFRJ, né, o movimento ele é um pouco mais anarquista, não sei explicar. Porque a gente entende esses colegiados, essas organizações, como é que é? Oi? Entidades? Essas entidades, isso. Né? Só que, assim, dentro da minha vivência de UFRJ, muitas coisas aconteceram do tipo, vamos fazer, não tem tempo para a gente pensar em entidade, né? A UFRJ, ela não tem um CAD, né? Os cursos de design, eles estão dentro do CAEBA, né? Que é o CA da Escola de Belas Artes. Isso aqui são 13 cursos totalmente distintos dentro do mesmo CA. E por um monte de questões, assim, de convivência e tudo mais, né? Os cursos de design, eles são mais distanciados do CAEBA como um todo, mas eles não tem dentro deles uma organização de entidade, não existe um CAD e tudo mais. E aí, toda essa questão também de representação de curso, representação de tudo, era sempre assim, quem tá desocupado, vai aí e faz, sabe? E aí teve uma época na universidade que eu comecei a ter muito problema com algumas coisas que eu achava, não bestas, mas tipo, cara, era só chegar e resolver, e aí eu acabei virando, assim, vai aí, então, resolve, representante de curso, né? Então, assim, a minha representação, ela não foi oficial, né? Ela não foi oficializada, mas não foi legítima, mas eu, por 1 ano e meio, mais ou menos, eu estava à frente do curso de design, resolvendo treta, fazendo intermédio com o professor e tudo mais.
E aí eu me distanciei um pouco quando eu entrei para a Cord, né? Porque também, né? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez eu fazia 50. E eu fui me distanciando. E aí, quando eu fui me distanciando, fui tentar falar: não, gente, vamos fazer uma eleição, vamos fazer uma comissão para representação, porque eu lido com muita coisa. Eu também não acho justo jogar tudo em cima de outra pessoa, que igual funcionava, né? Toma aí que eu cansei, sabe? E aí a gente tentou fazer um pouco desse processo que não, assim, hoje tem uma pessoa mais à frente, entrou 4 pessoas, mas hoje tem uma pessoa mais à frente lidando com isso tudo, mas é não uma coisa totalmente legitimada, né? E aí, dentro do Rio de Janeiro como um todo, pelo menos eu percebo que o movimento estudantil, ele tem essa tendência. Eu acho que a universidade que tem a maior organização é a UERJ, né? A ESG da UERJ, e um pouco da PUC, a PUC, né? E aí... Não, assim, porque dentro não é uma faculdade privada, então são outras questões que permeiam dentro da movimentação estudantil da faculdade privada do que a Universidade Federal, né? Então, são as 2 universidades que têm uma melhor organização de CA, de DA e tudo mais, mas ainda assim, a parte da UFRJ, da UF, é um pouco mais fria. A UF, ela tem um curso muito novo. E aí, quando a gente fez um R, né, a gente teve que trabalhar muito um pouco dessa mentalidade do que é o movimento estudantil, o que é um evento de design, né, o que são essas discussões, e também para vender o nosso evento, né, que entra também como um pouco de marketing. E aí, quando a gente foi né, dentro desse processo de montar um R, a gente fez uns eventos protótipos, né, e dentro das universidades, para poder entregar, né, mostrar como que funciona o R, quais são as atividades, qual o tipo de discussão que a gente quer trazer e tudo mais. Mas eu sinto isso muito quando eu converso, por exemplo, com meus amigos de outras regionais, né? Pelo menos eu percebi com meus amigos da regional do Norte e Nordeste, eles têm uma organização muito mais, como é que se diz, estruturada. E dentro do Rio de Janeiro, que é tudo muito quase que anarquista, sabe? A gente vai conforme as necessidades, conforme as demandas e não costuma burocratizar, gerar esses estatutos, essas entidades como um todo. Se você quiser falar um pouquinho de cenário aí. Vou falar aqui. Bom, no meu curso assim, de design aqui na UFRN, a gente, tipo, pelo que eu sei, assim, porque eu entrei hoje depois de um tempo, né, que ele já existia, mas os eventos, eles começaram a acontecer com a semana acadêmica, que é a Debulha, e surgiu como uma necessidade, assim, porque tinha pouquíssimo professor. Então, tipo, os próprios alunos, eles sentiam necessidade de, tipo, não tô aprendendo quase nada aqui de técnica, sabe, de, tipo, outras coisas que a grade, ela não cobria. Ou não tinha gente para cobrir. E aí, tipo, os alunos acabavam se ensinando e tal. Aí pensaram, tipo, poxa, por que não fazer, né, uma semana acadêmica? E isso acabou virando uma tradição, assim, todo ano tinha semana acadêmica, tem ainda, eu acho. E aí foi meio que pela Debulha também que eu conheci, assim, eu comecei no primeiro semestre, assim, já fui monitor da Debulha, e aí depois foi entrando nas outras coisas. Aí, quando eu já estava no curso, na metade do curso, foi quando a gente tava num período sem CAD, e aí uma chapa, tipo, fizeram uma chapa lá, abriram um CAD, eu não estava enfim, na primeira gestão, mas eu conhecia o pessoal, né, enfim. E aí foi quando começou realmente as coisas a se estruturarem melhor, e logo um pouco depois que veio o R. Quando aconteceu o R Maré, que eu participei, já tinha acontecido meu Deus, era uma das justificativas do meu R, mas eu não vou lembrar agora. Mas a justificativa do meu era que era 10 anos de curso, sabe? Que eu estava fazendo 10 anos de história. E já tinha tido um R. Então, meio que a gente estava trazendo o R de volta para Natal. E foi meio que um fruto, assim, de como a gestão desse CAD que eu participei tava meio que indo para frente, sabe? Foi meio que a realização final, assim. Tanto que depois
teve outra gestão, enfim, não estava mais participando. E, enfim, a relação do curso, acho que era meio que essa pergunta, a relação do curso assim, com o movimento. O que eu percebia era que existia uma parcela de pessoas que se engajavam e tinham vontade de fazer o movimento acontecer mesmo, mas era uma parcela muito pequena quando comparada com todos os alunos do curso. A gente até brincava, assim, dizia que uns alunos eram planta, porque, sabe, eles nem sabiam, a gente fazia um monte de coisa, fazia um monte de evento, e não chegava, sabe, nos próprios alunos do curso. E aí, mas isso melhorou, assim, principalmente depois desse último R, sabe? Eu acho que uma das coisas que a gente queria falar, que é do impacto, né, da regional, o que eu percebi foi que, tipo, com a regional, depois do R Fervo, que foi em Recife, que foi antes do R Maré, que foi quando a gente lançou o R Maré lá, então, eles tinham essa dificuldade também de, enfim, pessoas interessadas no movimento. E quando foi para o R Maré, eles trouxeram a maior caravana de todas, sabe? Tipo, eles chegaram assim, no alojamento lotando tudo. Foi a coisa mais linda do mundo. E aí, quando acabou o R Maré aqui, a galera também ficou, tipo, muito animada para o próximo, que acabou, né, não rolando. Mas era, tipo assim, do nada surgiu um monte de gente interessada em conhecer mais o movimento estudantil. E aí, é meio que essa relação, assim, conforme os alunos percebem que há uma necessidade muito grande do curso, vai acontecendo, mas tem que estar sempre em manutenção isso, sabe? Sempre em manutenção. As pessoas parecem que esquecem que na época que não tinha casa, a gente era uns lascados. Sim, e só voltando um pouquinho, né? Uma coisa que eu senti, pelo menos na minha regional, foi o seguinte: a gente teve um projeto, né? Uma movimentação do R, a gente conseguiu movimentar 4 universidades, principalmente, né? Dentro desse processo do R Resistência. E aí, depois que o R Resistência acabou, ia ter um R em campus, só que por uma série de problemas ele acabou não acontecendo, né? Ele foi cancelado durante uma ação. E aí, a nossa regional ficou completamente fria, sabe? E aí, quando estava lá no N-Ação, a gente começou a pentelhar, tipo, vamos fazer um R, vamos fazer um N, porque, assim, a gente adora botar pilha errada dos outros, né? Vamos fazer um evento, vamos fazer um evento, vamos fazer um evento. E aí, por conta de uma situação específica, eu falei assim, vamos fazer um R em Niterói. Assim, acordei um dia doida no alojamento, falei assim, vamos fazer um R em Niterói, que é uma cidade vizinha aqui do Rio. E aí eu criei um grupo, né? E aí, não sei de onde isso foi distorcendo, a gente pegou esse grupo para transformar numa integração de calouros, né? E quando a gente era CORD, a gente fez, durante os períodos que a gente era pré-CORD, CORD, né? Integrações de calouros lá na ESD, né? De nós mesmos da comissão fazer algumas oficinas para deixar meio que os calouros um pouco por dentro do movimento, entender algumas coisas, né? E aquelas oficinas bem basiquinhas, já aquarela, colagem, wireframe, sabe? Uma coisa que a gente poderia dar, mas já integrar e festas também, eu acho que alguém também perguntou da relação das festas, eu acho que é uma parte essencial de todos os eventos. Mas E aí a gente falou assim, cara, por que a gente não pega essa oportunidade, então? A gente faz uma integração, né? A gente puxa uma galera para movimentar. A gente pode ocupar outros espaços, senão as universidades, né? Nessa época a gente teve um pouco de dificuldade de diálogo com a ESG por algumas questões. E aí a gente conversou com um centro que existe aqui no Rio, né? O CCD, Centro Carioca de Design, que foi um dos nossos locais de conteúdo durante o R, mas dentro de uma movimentação de cotidiana, ele é praticamente esquecido. Então, a gente conseguiu juntar, dessa vez, 7 universidades, né, do Rio, porque a gente conseguiu trazer mais gente das particulares. E a gente fez um evento, assim, de integração de calouros, e foi, tipo, um dia inteiro, não com uma festa, mas, tipo, uma ocupação na rua, né, que essa parte que eu mais gosto. Mais do que festa, eu adoro ocupação. Com essa ocupação na rua, e aí nesse momento, eu me afastei da Integra também, porque a vida, né, precisa continuar, a gente precisa largar um pouco do osso.
E o pessoal da entrega continuou movimentando com várias iniciativas, falando em semanas de design. Eles estavam organizando a delegação para Recontornos, né? E eu estava lá com o meu nome e tudo mais para vir. E entrou nesse contexto também, né? A pandemia como um todo, ela deu aquela esfriada, né, dentro dessa movimentação. E, assim, eu de verdade, assim, só pegando um gancho, eu bato palmas, tiro o chapéu e ajoelho para vocês estar conduzindo esse evento de novo, né, no meio dessa pandemia, porque mais do que todos os desafios de estrutura, né, tem todas as estruturas psicológicas, né, emocionais, que afetam muita gente, né, na execução de coisas, né, cotidianas. Então, assim, cara, eu até agora estou aqui batendo palma desde todos os momentos para tudo que aconteceu. Eu também, eu não consigo parar, assim, toda vez que eu vou falar com qualquer coisa, gente, tá muito bom. Gente, vocês vão... E aí fala o que eu quero falar, sabe? Porque, gente, foi assim, sabe? Eu no lugar de vocês, a minha corda, a gente fica falando no grupo toda hora, a gente fica, gente, o pessoal da Recontorno, que BO do caralho, meu Deus, não sei o que eu vou falar, mas que BO vocês resolveram, vocês nem não, e resolveram de uma maneira linda. Sim, performático. Tem um pessoal aqui perguntando de como tocar esses encontros em momentos de pandemia e tal. E eu acho que o que a gente tentou fazer é tentar adaptar ao máximo o que dava mesmo, né? Porque a gente sabe que toda a experiência de um encontro presencial tem suas particularidades, né? Mas eu acho que o que a gente mais se motivava era, primeiro, não perder o trabalho que a gente fez, né? E segundo, de que a gente estava vendo a necessidade mesmo de tentar levantar, nem que seja de uma forma online, esse movimento mesmo. Acho que por isso a gente tentou trazer essas discussões aqui. E a Vanessa Mendes está até falando aqui nos comentários de ser totalmente de graça, né? Porque apesar da gente tentar fazer da forma mais acessível possível esses encontros, a gente sabe que é difícil, né? A pessoa viajar e às vezes ter que pagar uma inscrição. Mas de qualquer forma, eu acho que mesmo a gente tendo, né, que abrir mão do encontro que a gente estava planejando, acho que uma das coisas positivas foi que a gente conseguiu, da melhor forma que a gente imaginava, trazer esses conteúdos gratuitos, assim, né? Porque nem que seja online, né? Porque esse é o maior ponto positivo, eu acho, que a gente consegue fazer algo gratuito, que a pessoa não precisa sair de casa. Claro, nem todo mundo pode ter uma conexão perfeita e tal, mas aí a gente tenta dentro dos limites, né? A gente sabe da dificuldade. Eu queria puxar só um gancho na fala que você fez, Janelle, que que nem todo mundo... Que a vida acontece, né? Tipo, a vida acontece. Mas eu acho que um ponto muito importante mesmo desses movimentos é justamente ele não ser centrado nessa pessoa para ele ter a continuidade. Porque se essa pessoa, uma hora... exatamente, a vida dessa pessoa acontece. Ela não pode ficar naquilo para sempre. Porque exigências da sociedade atual, ela precisa se sustentar, fazer as coisas... Ela precisa cuidar da vida dela, digamos assim, né? Então, que um movimento, que alguma coisa dependa unicamente de uma pessoa, eu acho que é aí que a cabeça acaba tendo problema. A gente precisa, justamente, se existe essa pessoa, que é uma liderança que normalmente acontece mesmo por disposição de tempo, no momento e tudo mais, meio que é estranho falar, mas é meio que um papel dela também difundir essa ideia para que consiga trazer mais pessoas nisso, para que elas continuem, que eu acho que, tipo, essa é a nossa intenção também, é lembrar que a gente uma hora vai parar. Eu já formei, a gente trouxe esse projeto faz muito tempo, mas aí nesse tempo eu consegui graduar, então assim, eu não vou estar mais nesse movimento estudantil, porque eu não sou mais um estudante. Senão você vira... até foi Gente, eu já formei, tipo, já faz muito tempo, já deu. Exatamente. Eu acho que uma das coisas muito importantes que a gente tem que pensar toda vez que a gente faz qualquer movimentação é no legado, né?
quando você faz uma coisa que eu coloquei algumas vezes para os meus alunos, né? Quando você pensa em qualquer mudança dentro da universidade pública, principalmente, você não pensa em trazer aquilo de positivo para você. Porque todas as burocracias da universidade pública, até você trocar uma lâmpada, já formou 3 turmas. Então, tipo assim, verdades. Isso é tipo uma lâmpada. Mas, tipo assim, você ter essa consciência que nada que você faz é para você. Você está dando um retorno para as próximas gerações, né? Então, todos os movimentos que você faz dentro do movimento estudantil, você não tem que ter consciência que você não está fazendo em benefício próprio, mas você deixar um legado. E por isso que é muito importante, eu acho que a gente fomentar também em todos os eventos, né? Esse legado, o engajamento, né? E o que vai sobrar daquilo depois, né? Eu acho, eu já coloquei para vocês na festa, no chat, vi que a gente colocou aqui, né? Eu acho que o R Contornos é tipo um caso de sucesso, sabe? E eu acho muito importante que é o primeiro evento dentro dessa estrutura, dentro desse contexto e tudo mais. Eu particularmente não acredito que quando reinaugurarem o mundo, se o mundo for reinaugurado, assim como se fala, né, vai tudo voltar como era antes. Não, eu acho que vai ter muitas coisas dentro das estruturas que vocês propuseram, né, de acessibilidade, de estar acompanhando remotamente. Isso vai perdurar, né, em próximos eventos, em outros formatos, né. Isso foi um evento completamente... Ai, cacete. Um evento completamente experimental, mas que tipo, foi um experimento bem sucedido e que vai gerar outras provocações para próximos encontros. E que isso se mantenha. Eu acho que assim, a conversa está bem rapidinha, porque a gente tinha pouco tempo, mas eu acho que a gente pode encerrar, tipo, nesses próximos minutinhos, cada um falando o que espera, né, desse legado, desse movimento que você está falando, e aí a gente encerra a conversa. Ai, gente. Vou fechar aqui, porque senão... Fecha. Desde o do R Maré, assim, na verdade um pouquinho antes, no N Ação, foi quando a gente teve o maior gás, assim, dentro da minha corda. Eu vi as pessoas, eu vi os participantes do evento sendo uma força muito grande, porque até então eu organizava eventos e eu via assim, tipo, meu Deus, o participante é o problema, tá ligado? A gente vai ter que resolver um monte de B.O. Mas aí eu comecei a ver isso mudando, assim. Sempre que surgia um problema, a gente conseguia discutir isso de uma maneira coletiva, assim, né? Tipo, deixar mais claro, deixar mais transparente. No Inação aconteceu muito isso, aconteceu um problema lá de ônibus. E eles conseguiram, tipo, sabe, ser transparente com todo mundo e resolver. E no R também deu um problema, assim, numa festa, que foi... A gente teve que, tipo, cancelar uma festa na hora, assim, da festa. E tava todo mundo cansado, era a terceira dia de conteúdo. E, tipo, os participantes se reuniram e falaram assim, não, vamos fazer esse negócio acontecer agora, porque a gente não vai ficar sem isso. E, tipo, tava todo mundo cansado. E foi simplesmente o dia mais lindo, assim. Eu chorava, eu não sabia mais por que eu tava chorando. E aí, eu acho que ontem não, quando teve a festa daqui do R Contornos, né, eu falei até com o Iago, assim, depois, que eu tava sorrindo de besta no início, que eu tava vendo isso acontecer, e eu tava vendo os cordinhos lá, assim, todos felizes também, sabe, porque eu falei assim, vai, essa melhor, é isso que a gente pode esperar, sabe, que as pessoas continuem abraçando as ideias, porque só assim que elas vão dar certo, sabe? Só com participantes. Do mesmo jeito que a universidade ela só funciona com estudante, o movimento estudantil ele só vai funcionar com estudantes, só vai funcionar com gente que está abraçando. Então, é isso que eu espero, assim, que as pessoas continuem abraçando e continuem ajudando os eventos e tudo que envolve o movimento estudantil a acontecer da melhor maneira possível. E eu estou muito feliz que com o R Contornos isso aconteceu. Quer falar alguma coisa, Janelle? A gente pode encerrar. Não, acho que é um pouco disso, né? Eu acho que outra coisa, né? Deixa eu contexto o almoço, mas não deixa ele sem festa. Eu acho que as festas, como um todo,
Cara, eu acho que não é só em evento, não. Eu sou defensora das festas em todas as ocasiões, né? Mas ela é um momento de sociabilidade. Então, quando a gente está lidando com o evento, né? Acordes, encontristas e tudo mais, por mais que tá todo mundo tirando algum proveito daquilo, as pessoas estão meio estressadas. Elas estão dentro daquele corre, eu quero vaga, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. A festa é... A festa, ela é um momento que, tipo assim, as pessoas relaxam, elas conversam, elas trocam ideias, né? Não necessariamente do tipo sobre UX, não sobre produto, sobre cadeira, sobre ambiente, sobre o que seja. Elas estão trocando com pessoas, e dali que surgem conexões, que surgem amizades, que surgem amores, que surgem barracas tremendo, né? E aí... E eu acho que, assim, a festa é o coração, né? É o que faz o coração do movimento estudantil pulsar, porque é onde as pessoas são pessoas, para além do movimento estudantil. Então, assim, a festa de vocês foi tudo. Eu confesso que eu não fazia ideia de como ia ser, não entendo nada de festa online. Eu fui Nem a gente, Aneli. Eu fui pelo experimento social e eu achei a coisa mais engraçada do mundo, porque eu estava aqui no completo silêncio da madrugada da minha casa, com fone aqui, rebolando como se estivesse no meio de um fervo, sabe? E aqui meu quarto é cheio de purpurina. E assim, cara, eu me diverti como eu não me divertia, sei lá, mais de 7 meses. E foi um momento incrível, né? Também ficou só os inimigos do fim, os ratos de evento cantando farofa, cantando não sei o quê. E esse momento foi lindo, porque a gente perdeu um pouco da distinção da distância. E, de novo, a gente se socializou enquanto pessoas para além do movimento. Uhum. Gente, é isso. Assim, eu queria ficar muito mais tempo conversando com vocês, porque eu acho que esse papo é muito engrandecedor e o pessoal está gostando muito. Mas a gente realmente precisa encerrar. Muito, muito obrigado por toparem ajudar a gente a construir esse evento, né? Assim, desde antes do encontro começar, nessa semana, vocês já estavam dando esse apoio. E muito obrigado por toparem vir nessa conversa de última hora aqui. Eu acho que foi super importante, porque afinal o R é para isso mesmo. E assim, eu só tenho a agradecer, eu sou muito, muito feliz de todo esse apoio de vocês. Muito, muito obrigado, gente. Faço as minhas palavras ao Dr. Hugo, gente, é só isso. Obrigado. Beleza. Bem, gente, vocês são um sucesso. Eu não tenho como comentar aqui do StreamYard, mas eu quero dizer que eu estou na petição do documentário, tá? Eu também. Ai, gente. Beijo, galera. Beijo.